Olá, crianças, boa tarde. Vamos para mais uma aula de reforço. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os fonemas. O que é fonema? Fonema é o som, né, da fala que diferencia as palavrinhas. Tá? Então, quando a gente fala a palavrinha, a gente está trabalhando com os fonemas. Então, esse sonzinho que sai das letras é chamado de fonema. E esse fonema ele pode ser alterado de acordo com a letra que você coloca na palavrinha. Eu coloquei aqui o exemplo dessa sílaba, ala, e a gente vai completar aqui com várias letrinhas diferentes, com 3 letrinhas diferentes. Então eu coloquei F, C e M, para que você possa notar como a fala, né, a pronúncia da palavra fica diferente e o significado também. Então o fonema é o sonzinho da fala, tá? Que a gente pronuncia quando a gente está falando a palavrinha. Então vamos lá. Eu coloquei a sílaba ala para que a gente completasse com F, com C e M. Então F juntando com a sílaba ala vai ficar fala. O C com a sílaba ala vai ficar cala. E o M com a sílaba ala vai ficar mala. Então fala, cala e mala. O som diferenciou de acordo com cada letra que eu coloquei. Então, esse som da letrinha é o fonema. Lá na atividade de vocês irão completar as palavrinhas que eu coloquei lá, as sílabas, com as letrinhas que eu pedi. Certinho? Na segunda atividade, você vai acrescentar a letrinha R, para você ver como vai mudar também o som, a pronúncia da palavra e muda a palavrinha. Combinado? Então, na primeira atividade, você vai completar com as letrinhas que eu coloquei lá, as sílabas, e vai formar várias palavrinhas. Na segunda, você vai ler as palavrinhas e depois vai colocar a letrinha R, tá certo? Vamos para a matemática. Na matemática de hoje, vocês vão trabalhar um pouquinho mais sobre par ou ímpar, vamos lembrar, né? Vamos rever. Então, o que é um número par? Um número par é um número que pode ser dividido em duas partes, né, iguais. Ele pode ser dividido ao meio. Então, olha lá, eu tenho o número 4. 1, 2, 3, 4. Se for para eu dividir com duas pessoas, esses pauzinhos aqui, vamos pensar que é pirulitos, né? E eu vou dividir com essas duas crianças que eu coloquei aqui, umas bolinhas para representar. Então, eu vou dar uma para esse, uma para esse. Uma para esse, outra para esse. Acabou? Acabou. Os dois receberam a mesma quantidade? Sim. Então, o número 4, ele é um número par. Se eu tiver 3, 1, 2, 3, e quero dividir com duas, vamos ver se consigo? Para partes iguais? A gente não consegue, porque um vai ficar com 2 e o outro vai ficar com um apenas, um pirulito apenas. Então, o número 3, ele é ímpar, que eu não posso dividir ele ao meio, né? Eu não posso dividir ele em partes iguais. Então, todo número que eu puder dividir ele em partes iguais, ficar as mesmas quantidades para cada um, ele é par. Lembrando que a gente pode também descobrir de uma outra maneira, né? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8, ele é um número par. E todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9, ele é um número ímpar, certinho? Vocês vão descobrir lá na atividade de vocês, tá? Os números pares e os ímpares e vai responder a atividade. Um abraço, tenha uma ótima tarde.